Pai do Senhor, amém, igreja? Pai do Senhor, amém, igreja? Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 20. Vamos ler do versículo 20 ao 25, 26. O 20 ao 26. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém? Queria voltar a um assunto que como se fosse um fechamento do que eu tenho pregado esses 2 domingos. Quem veio os 2 domingos, quem conseguiu vir os 2 domingos, percebeu que eu falei a respeito de conhecer a Deus e da consequência da gente conhecer a Deus, né? Eu preguei, por exemplo, no domingo não passado, agora o outro, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, onde o escritor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Está escrito lá, e eu ministrei a respeito da responsabilidade que nós temos de nos aproximarmos do Senhor e conhecermos ao Senhor. E o crente tem essa dificuldade, às vezes, de se colocar diante de um Deus e não ter uma fé colocada de maneira correta. Lembra disso? Era o assunto daquele dia, como às vezes a gente se perde na nossa direção, na nossa caminhada com o Senhor, como muitas vezes nós nos entristecemos com Deus, buscando em Deus coisas que nós nunca deveríamos pedir para Ele. Nós não deveríamos nos aproximar muitas vezes de Deus como nós nos aproximamos, e muitas vezes eu não deveria nem fazer a oração que eu faço a Deus, sabendo que Deus conhece o meu coração, que Deus sabe de todas as coisas, que Ele sabe muito bem o que vai dentro de mim. E eu preguei na semana passada, era o domingo da ressurreição, e eu falei a respeito desse texto aqui. Foi o mesmo texto que eu li na semana passada, que eu queria fechar esse texto hoje, né? Comecei falando sobre isso, como é importante a gente ter a certeza da ressurreição de Jesus. Estão comigo aqui? Como é importante isso, né? Paulo ele vem falando nesse capítulo 15, que ele está admirado das pessoas estarem duvidando do que Jesus tinha ressuscitado. Paulo está falando para uma igreja que cresceu num lugar onde a filosofia grega de que o corpo era uma coisa ruim era predominante ali. Então ele vem dizendo assim que as pessoas estavam começando a querer adaptar o que Jesus passou, o que Jesus viveu, para que a consciência deles estivesse calma em relação àquilo que eles acreditavam. Então Paulo estava discutindo que as pessoas vinham até ele, vinham dentro da igreja, começavam a disseminar no meio da igreja coisas que eram fantasiosas diante do Evangelho, que eram mentiras, simplesmente porque eles não conseguiam compreender na mente deles como é que uma pessoa poderia ter morrido, ficado livre do corpo e voltasse a ter vida novamente naquele mesmo corpo, ter ressuscitado. Que para eles a pessoa se livrar do corpo era uma bênção, estariam livres da carne que trazia sofrimento, trazia dor para eles. E Paulo vem pregando um Jesus Cristo ressuscitado, um Jesus Cristo que morreu, teve o seu corpo ressuscitado e reina com o nosso Deus até hoje. E a dificuldade que Paulo tinha é que as pessoas duvidavam disso e começaram a disseminar no meio da igreja que Jesus Cristo não tinha ressuscitado. E Paulo vai falar com eles a respeito disso, fala: se você crê dessa maneira, você está perdido. Se você crê que Jesus Cristo não ressuscitou, você está perdido. Porque o que adianta você viver desse jeito se você não acredita que Jesus ressuscitou? Porque se Ele não ressuscitou, as coisas que você está fazendo não tem sentido, a vida que você leva não tem sentido, as coisas que você acredita não tem sentido, porque Ele está lá, Ele está morto lá.
Ele está morto lá dentro do sepulcro, ele não está vivo. Então, tudo que você fala, tudo que você vive, ele chega a falar assim: se você não acredita que Jesus ressuscitou, sendo um crente, você é o mais miserável dos homens. Você não tem sentido na sua vida, você realmente é um tolo, você não sabe o que está vivendo. E Paulo reforça a ideia de que no versículo 20, ele fala assim: mas Cristo ressuscitou. E é importante Cristo ter ressuscitado para a nossa fé, né? E eu ministrei algumas coisas aqui no domingo a respeito, por exemplo, Paulo fala nesse último versículo aqui que nós lemos, que o último inimigo a ser derrotado era a morte. Porque nós vivemos num mundo onde o pecado, como diz Romanos 6,33, o salário do pecado é a morte. Então, quando você olha para Jesus Cristo na cruz, sendo pregado, e na hora que ele está lá, ele está expirando, que ele olha para o Pai e fala assim: está consumado, e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele morre ali na cruz, você percebe todo o efeito do pecado que estava sobre Jesus ali. Aquela morte é a consequência do salário que o pecado tem sobre a vida das pessoas. Aí você vai dizer assim: mas irmão Roberto, você não falou que Jesus Cristo não tinha pecado? E eu vou responder para você: realmente ele não tinha pecado. Ele só morreu naquela cruz porque o pecado que estava sobre ele era o meu e era o seu que estava lá. Todos os pecados que nós já cometemos e que vamos cometer. E você vai falar assim: mas eu não era nem nascido. Mas a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então nós já estávamos perdoados pelo sacrifício de Cristo antes que o mundo existisse, antes que Gênesis 1 Deus dissesse: haja luz. Já existia no coração de Deus o plano de que o homem pecaria. Ele sabia que isso ia acontecer e que ele queria trazer o homem de volta, e que seria através do sacrifício de seu filho que isso ia acontecer. Então você vai dizer assim: então ele morreu por causa do meu pecado, irmão, por causa do seu pecado e do meu pecado. Só que a ideia de Deus era vencer a morte. A morte tinha que deixar de ter o poder que ela tem de nos assombrar, de nos assustar, de nos fazer ter medo, porque o salário do pecado é a morte. Então você vai ver que quando Jesus Cristo ressuscita, a ideia que passa ali, aquele túmulo vazio, aberto de dentro para fora, como Jesus saindo daquele túmulo pelo poder do Espírito Santo, é como se Deus dissesse assim: ó, o sacrifício do Cordeiro perfeito foi aceito. E a morte perdeu o seu poder, porque os pecados que existiam, que davam legalidade para ela, foram todos pagos naquela cruz. E Cristo ressuscita como Senhor de toda a eternidade, de toda a história, porque sobre ele não havia nenhum pecado dele. Você consegue entender que coisa maravilhosa é essa? Deus pega todos os nossos pecados, coloca sobre Jesus, ele morre na cruz, paga o preço dos nossos pecados, mas como ele não tinha pecado, ele vence a morte e ressuscita, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso hoje, de onde há de vir julgar aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é coisa tremenda, irmãos. E eu ministrei aqui domingo passado como isso tem um efeito na nossa vida. E quando Jesus Cristo diz assim, Paulo diz assim, que Jesus venceu a morte, agora todas as coisas a partir daquele momento elas são eternas. Não existe mais nada temporal. Todas as coisas são eternas diante de Deus. E eu ainda falei com vocês aqui naquele dia, no domingo passado, quando Jesus fala assim, ó, trabalhe para que você tenha tesouros eternos no céu. Não trabalhe por tesouros terrenos que o ladrão pode cavocar lá, ele pode tirar o seu tesouro, ele pode roubar aquilo que você tem guardado com tanto carinho. Jesus que está ensinando eles, não viva para você juntar coisas que qualquer um pode pegar, que o ladrão pode roubar ou que o tempo pode destruir. Quando ele está falando de ferrugem, quando ele está falando de traça, ele está dizendo assim, você tem trabalhado tanto, você tem lutado tanto, você tem sofrido tanto, você está guardando essas coisas com tanto cuidado, e o tempo pode roubar isso de você. Um ladrão pode vir e levar embora isso de você, e você está sendo tolo. Por que eu ministrei isso no domingo passado? Porque como é que você acredita num Deus, um Jesus eterno que ressuscitou, e você vive de acordo com os desejos do seu coração? Você precisa entender que esse fato de Jesus ter ressuscitado, ele tem que mudar toda a sua vida, toda a sua maneira de agir. Amém? Isso que eu estava ministrando, e eu queria fechar a sequência dessas ministrações com uma palavra mais simples hoje, muito mais tranquila, né? Eu queria continuar falando a respeito, assim, por exemplo, uma coisa que eu ministrei no domingo passado, eu acho importantíssimo repetir para quem não estava aqui. Jesus fala assim, ó, trabalhe por aquilo que é eterno. Aí eu comentei aqui no culto de domingo passado.
Eu queria que você fechasse o seu olho agora e você pensasse na sua casa e você visse o que tem de eterno lá na sua casa. O que tem de eterno na sua casa hoje, quando você fecha os olhos e você pensa nisso? E eu comentei aqui, por exemplo, eu lembro da minha esposa, eu lembro dos meus filhos, eu lembro do meu pai, da minha mãe, eu lembro das pessoas que estão ao meu redor. Então, como a morte foi vencida, aquelas pessoas que estão comigo, meu pai, minha mãe, meu filho, meus irmãos, eles são eternos agora. Para um caminho, o outro para outro caminho, eles são eternos. Ou eles vão viver a eternidade com Deus, ou eles vão viver a eternidade no inferno. E eu até comentei que a minha mãe morreu e se eu não tivesse fé em Jesus Cristo, se ela não tivesse morrido no Senhor, eu não veria minha mãe mais na eternidade comigo na glória, ela estaria no inferno. Mas ela conheceu Jesus no seu leito de dor, no seu leito de sofrimento, na cama, e ela aceitou Jesus ali como seu Senhor e Salvador. Então alguma coisa que era eterna, de qualquer maneira, seja para um lado ou para o outro, foi direcionado a vida dela para a eternidade com o Senhor, porque ela aceitou Jesus como Senhor da vida dela. Como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não pela força do homem, nem pela força da carne, mas pela vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então ela está na glória com meu Pai, porque o meu Senhor um dia quis que aqueles que o aceitassem tivessem esse direito de se tornar eterno, junto com Ele na eternidade. Então a partir de hoje, quando Cristo sai ele sai daquele túmulo, tudo passa a ter um novo significado. As coisas passam a ter uma nova realidade. Todas as coisas, a partir daqueles momentos, são eternas. Por isso que Jesus fala assim, no meu reino, quando Ele vier, procure ajuntar tesouros na eternidade, onde o ladrão não vai poder chegar, onde o tempo não vai destruir, onde as coisas não vão se acabar. São coisas eternas. Eu ainda falei, com a sua família, busque fazer algo eterno dentro da sua casa. Busque transformar as coisas que você tem em coisas eternas. Por exemplo, eu tenho um dinheiro guardado e eu vou transformar a vida do meu filho em algo, aquela situação que nós estamos vivendo, em algo eterno diante de Deus. Eu vou transformar aquela enfermidade em algo eterno diante de Deus. Aquilo que o diabo quer usar para destruir, eu vou transformar em algo eterno diante de Deus. Está entendendo? Eu não vou deixar que o diabo me engane, me roube, tire as coisas que eu tenho, simplesmente porque eu vou servir ao dinheiro, ao invés do dinheiro me servir. Eu finalizei domingo passado falando sobre isso, como eu vou usar as coisas que Deus me deu para transformar tudo para a glória do nome dele. Amém? Estou explicando ou não? Então, eu quero encerrar isso hoje bem tranquilo. Quero ler com você em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Por que eu queria ministrar nisso? Porque eu estava ouvindo um estudo, de um rapaz que alguns conhecem, Jonas Madureira, e ele tem um livro que chama A Mente Humilhada. Inteligência Humilhada, é isso. E eu estava assistindo as palestras dele, e chega uma hora que ele começa a falar com pregadores e teólogos, e ele começa a falar, e ele falou uma coisa que mexeu muito comigo de manhã, eu que venho pregando nisso. Ele falou uma coisa para mim assim: pregador, você não deve nunca mais orar e falar com Deus na terceira pessoa. Fale sempre com Deus na segunda pessoa. Não fale com Deus assim, Ele faz, Ele cria, Ele muda. Fale com Deus assim, o Senhor muda, o Senhor cria, o Senhor transforma. E eu comecei a pensar, falei, se eu começar a fazer assim, eu estou aqui no púlpito agora. Você já começou a falar de uma pessoa e de repente a pessoa chegou perto de você? E você está falando de um jeito assim, meio de qualquer jeito, e de repente você olha para o lado da pessoa está perto de você. Você já passou essa vergonha? Não. Eu já passei. E eu comecei me imaginando, eu pregando aqui, e o zoião de Deus aqui em cima de mim. Eu falei, meu Deus. Você imagina você falando dele, ele aqui do seu lado.
Só prestando atenção no que você está falando. Você está falando de mim, cara. Você está contando a minha história. Você está falando das coisas que eu ensinei. Fala direito, meu. E eu comecei a me imaginar, e eu comecei a pensar que isso vai de encontro àquilo que eu tenho ensinado esses dias. Como a vida de Jesus e a sua morte e ressurreição tem que impactar a minha vida. Eu não posso mais viver como se as coisas que eu faço não tivessem consequências. Eu não posso mais viver como se Jesus não estivesse aqui do meu lado, olhando para mim. Ou eu pensar, como diz o salmista no Salmo 139, Senhor, eu sei que o Senhor me sonda e me conheces, sabe quando eu me sento e me levanto, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, sabe tudo a meu respeito. Eu falei, eu não consigo nem orar direito mais, porque como é que eu vou falar alguma coisa para ele se ele já sabe o que eu vou fazer? Eu não posso mentir para ele, eu não posso enganar ele, eu não posso fazer nada de errado para ele, porque ele está olhando para mim, ele me conhece. E eu fiquei pensando, falei, como isso tem que mudar a minha vida, tem que mudar a minha maneira de encarar as coisas, de olhar para as coisas que estão ao meu redor. E eu me lembrei desse texto aqui, onde o escritor fala que a palavra de Deus é como uma espada que vai lá dentro de nós e ela tira de dentro de nós aquilo que está escondido. Eu falei, Senhor, e o que eu faço com essas coisas? Quando Agostinho falava assim para Deus nas suas confissões, ele fala a respeito disso. Senhor, tu me feriste com a tua palavra. Então ele fala que um dia ele ouvindo a palavra, ele se sentiu atacado. E ele começou a querer entender o que Deus estava falando com ele a respeito da vida dele. Ele começa a querer entender Deus. Porque uma pessoa coerente, irmãos, quando ela percebe que alguma coisa está errada na vida dela, ela tem que procurar entender que caminho ela está seguindo na vida dela, para onde ela está indo, por que Deus está falando daquele jeito com ela, por que essa palavra está incomodando o coração dela. O Agostinho fala, está me incomodando quando o Senhor fala comigo desse jeito, me incomoda quando eu escuto o Senhor falando a respeito desse jeito, quando o Senhor fala que a tua palavra tem que ter efeito na minha vida, que ela é mais penetrante que uma espada, ela consegue discernir os pensamentos do coração. É isso que ele está falando aqui. Então ele está dizendo assim, quando você começar a entender que eu estou ressuscitado, eu não vou te deixar sozinho. A sua jornada ela tem que ser baseada naquilo que eu vou tratar em você, porque a minha palavra vai te visitar e ela vai trazer em você situações onde você vai ficar desconfortável, você vai ficar se sentindo mal, você não vai gostar do que você está ouvindo, porque a sua carne não está gostando dos pontos aonde eu estou tocando na sua vida. E ele fala, Agostinho fala que isso aí feria muito ele, quando ele ouvia as palavras e não conseguia entender. Eu queria ler com você mais um texto. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. O que eu faço da minha vida diante de um Jesus ressuscitado? Diante das palavras que Ele manda para me confrontar a respeito de áreas da minha vida. O que eu faço? Eu deixo para lá? Eu durmo? Eu brinco? Eu dou risada? Eu zombo? Não é comigo? Não é nada é com Ele? Não é comigo? O que eu faço quando Deus fala comigo? É isso que o escritor está dizendo aqui agora, que nós lemos em Hebreus, e eu quero ler com você agora o que Tiago, o irmão de Jesus, está dizendo. Versículo 22. Tiago 22, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então o que Tiago está dizendo? A pessoa vem na igreja, ela ouve a palavra, ela entende que Jesus Cristo está ressuscitado, ela ouve o que Deus está ensinando a respeito de alguma coisa e ela vive como se aquilo fosse uma brincadeira, como se fosse uma mentira, como se não fosse verdade. Amém? Versículo 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então o que o escritor está dizendo? Ele está dizendo que ele não consegue entender como é que uma pessoa vem, ouve a palavra e não põe em prática aquilo que ela ouviu.
Porque se ela está ouvindo, ela está entendendo que Jesus Cristo ressuscitou e está falando com ela a respeito de algo na vida dela, como é que ela pode dizer e não fazer aquilo que o Senhor está falando? E ele vai dizer aqui, ó, ele compara uma pessoa que está diante de um espelho. E ele vai dizer assim, o que o espelho faz com uma pessoa? O espelho mostra para a pessoa quem ela é de verdade. A pessoa ouve a palavra e não a pratica, semelhante a uma pessoa que, olhando para o espelho, vendo quem ela é de verdade, ela vira as costas e vai embora. Está entendendo? Ele está dizendo assim, a pessoa vem na casa do Senhor, ela ouve a palavra do Senhor, ela escuta aquilo que Deus está falando, mas ela não põe em prática nada daquilo que ela está ouvindo. Tudo aquilo que ela escuta, ela deixa de lado, ela não faz nada daquilo que Deus está falando com ela. Ele está dizendo assim, essa pessoa é semelhante a um louco, porque ele vai continuar vivendo no engano, vai continuar vivendo a sua vida de maneira que ele não sabe o que ele tem que fazer. Amém? E ele vai dizer assim, ó, mas o homem que observa atentamente a lei que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então ele fala assim, existe uma maneira da pessoa conseguir ter felicidade. Como é que ela consegue ter felicidade? Ela consegue ter felicidade praticando aquilo que Deus ensinou para ela. E eu comecei a pensar nesse sentido, e existe uma maneira de você se comportar, que os teólogos falam, que chama coram Deo. Quem já ouviu essa frase? Coram Deo. É uma palavra, uma frase em latim, que os teólogos usam muito, é dizer assim, ó, diante de Deus. E está dizendo assim, como é que uma pessoa consegue viver sabendo que ela está diante de Deus e ela não se comporta da maneira que Deus quer que ela se comporte? E ele cita, por exemplo, o exemplo de Abraão, quando Deus fala com ele. E Deus diz para ele assim, ó, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E está dizendo assim, como é que a pessoa pode ouvir algo de Deus? Como é que ela pode receber uma instrução de Deus? E como é que ela pode continuar caminhando na presença de Deus, sabendo que Deus está observando o que ela está fazendo, e continuar dizendo que não vai fazer aquilo que Deus está mostrando para ela que ela tem que fazer? Ela fala assim, como é que uma pessoa pode se comprometer com o reino de Deus desse jeito? Como é que ela pode colocar a sua vida diante das coisas do Senhor? Como é que ela pode dobrar o seu joelho e falar com Deus, sabendo que Deus está olhando para o que Ele está fazendo? Sem entender que Deus pode pedir para essa pessoa situações na vida dela, onde ela vai ter que tomar uma atitude. Então o que representa eu saber que Deus está me olhando? Representa primeiro saber que Deus é vivo. O Deus que eu sirvo é um Deus que é vivo, não é um Deus de ideias. E Ele é um Deus, como nós lemos lá em Tiago, que Ele é um Deus que vai criar situações para que a minha vida seja exposta para mim mesmo, para que eu consiga compreender aonde eu tenho que chegar com o Senhor e que áreas da minha vida estão me atrapalhando nessa jornada com Deus. Você entende, não? Lá em Hebreus, que nós lemos 4, ele vai dizer assim, que Deus vai ter o cuidado, através da sua palavra, de ministrar na sua vida, áreas da sua vida, onde você tem sido negligente, onde você tem deixado de agir na sua vida, você está se comportando como se Deus não existisse. Como é que eu posso orar a Deus depois? Como é que eu posso dobrar o meu joelho? Como é que eu posso falar alguma coisa a respeito do Senhor, se eu sei que Ele está aqui presente essa noite, e a minha vida continua sendo uma sequência de situações que eu faço de acordo com a minha vontade? Como é que eu posso viver uma vida sendo que Deus tem me falado a respeito da sua vontade, a respeito do seu Espírito, e eu faço de tudo o que eu posso para continuar longe do Senhor? Como é que eu posso orar e pedir a Deus e vir na igreja e clamar em alta voz e adorar o Senhor, sendo que as minhas atitudes me dizem para o Senhor que para mim Ele está morto, que não faz diferença as coisas que Ele prega, as coisas que Ele fala, as coisas que Ele ensina, não tem a menor diferença na minha vida? É isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, irmão, que nós somos tolos. O que você está fazendo aqui essa noite? O que você veio fazer aqui? Não tem sentido você vir aqui e perder o seu tempo para ouvir o que eu estou falando, se para você não tem efeito nenhum. Você está se enganando, você está perdendo tempo. É isso que Paulo está falando. E é muito difícil, irmãos. É muito difícil o que Paulo fala.
A pessoa precisa compreender. Ele vai falar, e seria assim: contudo, Jesus Cristo ressuscitou. Então as coisas não são mais como eram antes. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Você não é mais regido pelas mesmas leis que você tinha antes. A sua vida não pode ser mais do mesmo jeito que era antes. Não perca tempo. Não perca seu tempo correndo atrás de histórias, correndo atrás de fábulas, correndo atrás de mentiras. Não perca tempo querendo fazer acordos com Deus. Não perca tempo querendo chantagear Deus. Não perca tempo contando histórias para Deus. Não perca seu tempo vindo aqui falando coisas para Deus que Deus sabe que são mentiras. É isso aí, irmãos. Quando vou ministrar a ceia, eu falo assim: quem pode tomar ceia? Todo aquele que um dia aceitou Jesus como seu Salvador. Quem não deve tomar a ceia? Não deve tomar a ceia aquele que pede perdão hoje e sabe que amanhã vai pecar de novo. Aquele que sabe que vai sair daqui e vai para o motel com a namorada. Ou aquele que vai sair daqui e vai falar mal da vida do irmão. Aquele que vai sair daqui e vai continuar brigando com a esposa, xingando a esposa, xingando o esposo, fazendo coisas que não devia fazer. Quem é que não deve tomar a ceia? É quem zomba da palavra de Deus com as suas atitudes. Quem não deve tomar a ceia? São essas pessoas, irmãos. É isso que essa palavra de Deus diz. E a urgência da gente compreender o que Deus está falando através da sua palavra. E nós não podemos mais viver como se Deus não existisse. Eu não posso falar com a minha boca que eu creio que Jesus Cristo ressuscitou. Eu não posso cantar aqui que Jesus ressuscitou e que Ele reina. E se a minha vida expressa que eu não estou nem aí para as coisas que Ele ensina. Esse texto, essa palavra que eu falei para vocês, coram Deo, é uma frase em latim que quer dizer diante de Deus. Então, o que ele está dizendo? As pessoas têm que viver sabendo que Deus está olhando. A pessoa tem que viver sabendo que Deus está vendo. A minha oração tem que ser uma oração que eu saiba que Deus está me ouvindo. Por que você está falando isso, irmão? Porque eu não quero que você perca tempo, irmão. Eu quero que você mude a sua vida, eu quero que você mude a sua maneira de olhar para as coisas. Eu quero que você compreenda que você está jogando o seu tempo fora. E vai chegar um dia, Jesus Cristo falou lá em Mateus, as pessoas vão dizer para ele assim: mas em seu nome nós fizemos, em seu nome nós cantamos, em seu nome nós pregamos, em seu nome nós fizemos milagre. Ele vai dizer o quê? Eu não conheço vocês, não sei quem vocês são, mas nós fizeram, mas eu não conheço. O problema não é você fazer, o problema é eu te conhecer. Você pode fazer porque eu deixo você fazer. Você fez porque eu permiti. Mas eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu não sei o que você fez. Não me importa. Eu ministrei isso domingo passado, quando as virgens vão chegar na porta do casamento, o noivo fecha a porta e fala para elas: eu não conheço vocês. Não vou deixar vocês entrarem. Então tudo na nossa vida cristã, irmão, se baseia no quanto eu entendo que Jesus Cristo está vivo. Quais atitudes eu tomo na minha vida me baseando em que Jesus Cristo está vivo. Tem uma palavra em latim que já que estava pesquisando, eu fui pesquisar mais, né? É uma frase, né? Coram hominibus. Quer dizer, diante dos homens. Esse texto diante dos homens foi um texto que eu ministrei aqui domingo passado também nessa passagem. Quando Jesus vai falar assim para os homens: não façam suas obras de justiça diante dos homens. Que obras de justiça eram? Jejum, oração e esmola. Ele fala: não façam as coisas diante dos homens. Vai lá e faz no secreto teu Pai te vê. Jesus Cristo, ele batia na tecla de pessoas que vivem uma vida de aparência, uma vida de engano, uma vida de simular uma espiritualidade, mas que ao menor teste, à menor pressão, à menor situação difícil, a pessoa erra, a pessoa cede, porque ele está dizendo assim: ela não compreendeu ainda que ela precisa compreender que Jesus está vivo. E como diz o salmista: o Senhor me conhece, o Senhor olha onde eu estou, o Senhor vê o que eu estou fazendo, o Senhor conhece o meu deitar, o meu sentar e o meu levantar. Amém, irmãos? É isso que essa palavra está falando.
Então o que a gente tem que entender num texto que nem esse, numa noite que nem essa, onde eu quero fechar essas passagens a respeito do que o Senhor está vivo, que nós devemos ter compreensão na nossa vida, como o Tiago falou. Você não deve ser apenas ouvinte, você deve ser praticante da palavra. Você deve compreender o que Deus está falando com você. É tempo de você crescer, é tempo de você deixar que a palavra te molde, é tempo de você deixar que Jesus mude a sua vida. Você quer ver, 1 Coríntios, volta um pouquinho, 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então o que Paulo está falando para a igreja Nicodemos essa noite? Ele está dizendo assim, igreja, existe uma maneira de você mudar a sua vida. Existe uma maneira de você crescer. Existe uma maneira de você deixar para trás as coisas que hoje te embaraçam, as coisas que te impedem de conhecer o Senhor. Está me ouvindo? É isso que a palavra está dizendo. Existe maneiras de você deixar as coisas que te embaraçam para trás. Se você conseguir compreender aquilo que Deus está te dizendo essa noite, que Ele é vivo e que Ele está presente na sua vida, que Ele está te acompanhando, os olhos dele estão sobre você. Como eu falei que está sobre mim aqui quando eu estou pregando, eu tenho essa consciência e que eu estou falando com um Deus que é vivo. Então o que Paulo está dizendo? Existe uma maneira de você deixar as coisas para trás. Você pode conseguir crescer na jornada com o Senhor. Você pode deixar para trás as coisas que hoje te fazem não perder o sono, as coisas que te fazem se preocupar, as coisas que fazem com que você não tenha mais paz, as coisas que fazem com que você duvide do amanhã. Você precisa entronizar Jesus na sua vida, saber que Ele está vivo e que Ele é o Senhor da sua história. Ele está aqui essa noite. Essa igreja precisa entender isso. Você é ovelha desse pastoreio, você precisa deixar a vida frívola, a vida de engano, a vida de mentira, atrás de coisas que vão perecer nesse mundo, para conseguir angariar nos céus tesouros que são eternos com o Senhor. Sua família, seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, a sua história com o Senhor, isso é eterno, irmão. Nós estamos falando de vidas. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de sucesso, eu não estou falando de carro. Eu estou falando dos meus filhos que estão afastados do Senhor. Estou falando deles. Estou falando de pessoas que precisam da minha oração. Que eu dobre meu joelho, que eu jejue por elas, porque elas são eternas. Onde elas vão passar a eternidade? O que a minha vida está fazendo em relação a isso? Aí a palavra de Deus fala assim, eu estou te orientando essa noite, eu estou te ensinando, e entra por aqui e sai por aqui. Amanhã, na hora da dificuldade, eu vou me esquecer do que eu vou ouvir, eu vou me esquecer das coisas que foram faladas. Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Foi falado aqui essa noite, é obediência. E o Senhor falou para ele assim, anda na minha presença e ser perfeito. Anda comigo, porque eu ando com você. Não abra mão de mim, Abraão. Como se Deus falasse isso. Nas horas de dor, nas horas de dificuldade, nas horas de escuridão, eu estou com você, Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito que ele fala, irmão, é maduro. Seja maduro. Não seja criança. Não brinque com as coisas que são sérias, que são eternas. Eu não estou falando de um sapato que amanhã acaba, de uma roupa que você vai comprar depois, um carro que o ladrão pode levar. Para mim, ele está falando da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, que são eternos. E aonde eles vão passar a eternidade? Quem vai dobrar o joelho por eles? E a gente brinca, a gente dá risada, como se Jesus tivesse morrido e tivesse lá ainda naquele buraco. Porque se ele saiu de lá, minha vida tem que ser diferente. Não pode ser desse jeito. Eu não posso lidar com coisas eternas de qualquer maneira.
E a Bíblia falou lá no capítulo 4, quando nós lemos de Hebreus, todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Você leu isso comigo? Todas as coisas estão diante dos olhos de Deus. Que coragem é essa de brincar com o Senhor, irmãos? Que coragem é essa? Que ousadia de tratar as coisas do Senhor de qualquer maneira. Que ousadia de não perceber que Ele está vivo, que Ele está aqui essa noite. É muita coragem, irmão. E nesse mesmo versículo fala assim, ó: aquele a quem nós devemos prestar contas. Não é de graça. A sua vida não vai sair de graça, porque você não é senhor dela. Eu não sou senhor da minha vida, eu não sou senhor dos meus filhos. Lembra que eu falei aqui? Eu não posso ser para os meus filhos o pai que eu quero. Eu não posso ser para minha esposa o marido que eu quero. Eu tenho que ser para os meus filhos o pai que Deus quer que eu seja para os meus filhos. Não interessa a minha opinião em relação ao meu filho. Não interessa a minha opinião em relação à minha esposa. Interessa o que Deus acha dessa vida. Por que interessa a opinião dele? Porque só Ele sabe de todas as coisas. Como eu posso condenar meu irmão que pecou? Como eu posso condenar minha irmã que pecou? Se eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, irmãos. Eu não sei. Como eu posso condenar meu filho? Você percebe a loucura? Você percebe a loucura? Aí eu venho para a igreja. Para quê? Se eu vou sair daqui amanhã, e o que vai dirigir a minha vida são os desejos da minha carne, e Jesus está morto lá, enterrado ainda. Eu só vou lembrar dele no domingo, na hora de pegar a Bíblia para vir para a igreja. Eu vou tomar decisões em cima de decisões, vou fazer coisas em cima de... Eu vou falar coisas malditas, como se Jesus não existisse. Eu vou zombar, eu vou brincar com as coisas de Deus. Eu vou agir como se Jesus não existisse. É loucura, irmão. E a palavra falou lá em Hebreus: nós vamos prestar contas. Em Tiago ele falou assim, ó: o homem que olha para o espelho e esquece do jeito que ele era, é maluco, é louco. Como é que ele pode se esquecer de quem ele é de verdade e as coisas que estão acontecendo na vida dele? Esse é o encerramento dessas 3 ministrações, irmãos. Eu não sei o que você vai fazer da sua vida, não sei. Eu gostaria muito que você tomasse uma posição, que você entendesse que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Paulo fala assim, ó, sabe na vida de Paulo o que fez toda a diferença? Toda a diferença? Ele sabia que Jesus estava vivo. Para ele vai falar assim, ó: todas as coisas perderam o valor. Eu troquei tudo isso que eu tinha só para conhecer Jesus. Você já leu isso? Só para conhecer Jesus. Então não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Não adianta eu ganhar tudo e minha esposa ir para o inferno. Não adianta eu ter tudo e meus filhos irem para o inferno. Não adianta nada disso, irmãos. Mas, pastor, eu não sei como lidar com essa situação. Então o Senhor está falando essa noite. Eu estou com você. Eu quero te orientar, eu quero falar com você. Eu preciso que você seja sensível à minha palavra, à minha voz na sua vida. Você tem que ser sensível. Ou você está feliz do jeito que está? Porque eu tenho certeza, irmãos, a maioria de nós viemos para cá, para a casa do Senhor, porque nós queríamos mudar a nossa vida, que estava ruim. Difícil pessoa que vem para a presença de Jesus com tudo certo, tudo tranquilo. A gente vem sempre porque estamos perdendo alguma coisa está fora de controle, nós não estamos conseguindo lidar com alguma coisa. E o Senhor fala: eu quero mudar isso na sua vida. Eu quero fazer você uma pessoa madura, uma pessoa que entenda o que está acontecendo. Mas é difícil, porque Ele já fez a parte dele. Nós não temos que fazer a nossa agora.
Amém, irmãos? Eu sei que é difícil, mas é uma atitude, irmãos. Se você disser assim, ó, eu vou mudar minha vida, eu vou entregar minha vida para o Senhor, eu vou agir de acordo com a palavra, não importa. Eu estava ouvindo essa palavra corandeu, ela é a ideia que os teólogos têm de uma pessoa que conhece a Jesus e todas as áreas da vida dela, todas, são entregues ao Senhor. Ele não faz separação entre a igreja e o mundo. Ele faz uma junção de tudo o que é a nossa vida. Seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja dirigindo um caminhão, seja dando ordem na logística, seja fazendo a unha, seja dando aula de inglês, seja desempregado, seja onde for. Deus está me olhando. Deus está me vendo. Nenhuma área da minha vida está longe da presença do Senhor. É isso que ele fala. E ele cita o exemplo do Salmo 139. O que Davi vai dizer? Ele vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Algumas traduções dão uma ideia assim, ó: Senhor, o Senhor me sondou e me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. O Salmo 51, 37 é quando ele escreve que ele está em pecado. E aqui ele está dizendo que Deus conhece a vida dele. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Você sabe que o coração quer dizer o quê? O centro da minha vontade. Olha a ousadia que esse salmista tem. A ousadia que ele tem. Ele não tem medo, irmão. Ele não tem medo de dobrar o joelho dele e falar para Deus assim: Senhor, olha para a minha vida. Olha, pode me sondar. Vê se há em mim algum caminho mau. O que ele quer dizer com isso? Olha os caminhos que eu estou escolhendo para a minha vida, Senhor. Olha as decisões que eu estou tomando. Olha as coisas que eu escolhi fazer. Vê se está certo, Senhor. Eu coloco elas nas tuas mãos. O Senhor me conhece. Me ajuda a decidir. Me ajuda a escolher. Ele sabe que ele precisa do Senhor. Sabe por que ele precisa do Senhor? Que nem eu com meus filhos. Eu não sei o que falar para meus filhos. Eu não sei o que dizer para eles. Eu não sei o que está no coração deles. Você entende isso? Eu não sei o que eles estão pensando. Mas eu entendo pela palavra que o Senhor sabe. Eu não sei o que está no coração da minha esposa, que está brava com alguma coisa. Eu não sei o que é. Mas o Senhor sabe. Então o salmista fala assim, ó: Senhor, me sonda. Vê os caminhos que eu estou escolhendo para a minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Vê se o caminho que eu estou escolhendo é o certo. Porque eu posso estar agindo errado com ele, porque ele tem um coração duro, ela tem um coração duro. Eu posso estar fazendo uma escolha errada. Eu posso estar passando a mão quando eu devia pressionar. Eu posso estar dando liberdade quando eu devia prender. Eu posso estar deixando solto quando eu devia fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma posição e eu não sei o que fazer. Conheces o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Olha para a minha vida. Você tem um Deus que é vivo. Faz essa oração, irmão. Faz essa oração, irmão. E deixa Deus ser Deus. Deixa Ele mudar a sua história. Descansa. É o que eu faço, irmãos. Tem lugar que eu não consigo chegar. Tem lugar que você não consegue chegar. O que você não pode é se conformar. Você não pode deixar quieto. Você tem que ir lá orar. Orai sem cessar. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Pedi e vos será dado. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. É assim que funciona. Aí você se conforma e deixa para lá como se Deus não existisse, como se Jesus estivesse morto naquele lugar ainda. Vê se em minha conduta
algo que te ofende. Olha a tradução, irmão. Vê se é o que eu estou fazendo, Senhor. Te ofende. Quem é que tem preocupação com isso aqui, irmãos? A roupa que eu uso, as coisas que eu escrevo, por onde eu ando, as coisas que eu olho. Será que te ofende? Será que o senhor fica triste? O senhor fica chateado com essas coisas? É isso que ele está falando. E dirige-me pelo caminho eterno. Caminho eterno. Minha esposa é eterna. Meus filhos são eternos. Depois que a morte foi vencida, tudo é eterno. Não tem mais fim. Seja para o lado bom ou seja para o lado ruim, é eterno. Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a seguir em frente com as suas escolhas? Ainda é tempo, irmãos. Ainda é tempo a gente mudar a nossa história. Jesus Cristo está vivo, Ele venceu a morte. Eu discutia com a minha esposa hoje de manhã, nós falamos de Pedro. O mesmo Pedro que nós estávamos lendo aqui esses dias, que negou Jesus. E a Bíblia fala que quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta, Jesus está passando e olha direto nos olhos de Pedro, e Pedro começa a chorar amargamente pelo que ele fez. E vai encontrar com Jesus depois na fogueira. Pedro. Aí você vai ver depois em Atos, Pedro dizendo com o aleijado: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levante e anda. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com esse homem, irmão? Um covarde, um medroso. Ele desceu o nível mais baixo para se livrar daquele problema. O que aconteceu com ele? Será que eu não sou igual a Pedro? Um medroso, um falastrão, um que não sabe o que está falando. Pedro, o que foi que aconteceu com você, Pedro? Fala para mim, Pedro, o que fez você se tornar o homem que você se tornou? Deus usar a sua vida. Pedro, você ressuscitou morto, Pedro. Lembra? Ele ressuscita morto. Ele começa a falar, as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Viu na casa de Cornélio? O que vai fazer de você uma pessoa plena no Senhor? Um que nega Jesus todo dia quando é confrontado? Ou alguém que não abria a boca, as pessoas são curadas? O que aconteceu com você, Pedro? Sabe o que Pedro vai te responder? Eu vi Jesus ressuscitado. Ele vive. Ele vive. Jesus Cristo vive. E Ele está aqui essa noite. Ele vive, está aqui essa noite. E Ele chama a atenção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre coisas que são eternas, sobre o meu casamento, sobre as minhas decisões. Tem que estar diante dEle, porque são eternas. E só Ele sabe dizer o que é certo e o que é errado. Eu espero que você escute, irmão. Eu espero que você mude sua vida. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13: quando eu era menino, eu agia que nem menino e falava que nem menino. Quando me tornei homem, eu deixei de fazer as coisas de menino. Agora eu vejo como espelhos, em parte. Paulo fala assim: eu ainda não entendo como é que as coisas são. Lembra que eu falei do espelho, que a pessoa vê no espelho e a pessoa tem que mudar a sua atitude? Paulo fala assim: eu ainda vejo por espelho, mas eu vejo em parte, eu não entendo. Mas um dia eu vou conhecer, como hoje eu sou conhecido. Fala, um dia eu vou ver Deus sem ninguém intermediando. Meus olhos verão a Deus. Aí eu conhecerei, como também sou conhecido. Ele está dizendo assim: eu vou conhecer a Deus sem ninguém me falar, sem ninguém me mostrar. Eu vou ver Deus. O que mais que eu quero, irmão? O céu só é legal porque Deus está lá. Lembra?
Quais são os seus tesouros? Quais são os seus desejos? Para todos eles eu te dou uma palavra: Jesus Cristo vive. O túmulo dele está vazio. Ele reina eternamente. Ele é Senhor. Isso tem que mudar a sua vida, tem que mudar a minha vida. Corandeu. Guarde isso, corandeu. Diante de Deus. Diante de Deus. E o Senhor muda. O Senhor transforma. O Senhor dá nova oportunidade. O Senhor faz estéril ser mãe de filho. O Senhor faz aquele que é velho ser pai de uma nação. O Senhor faz aquele que deixou tudo por causa dele ser Senhor, rico e poderoso, porque o Senhor está na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Ele está vivo. Como diz Paulo, ele ressuscitou. E nunca mais as coisas serão como antes. Deixa isso entrar no seu coração. Ele ressuscitou e nada será como antes. Onde eu vou passar a minha eternidade? Onde minha esposa vai passar a eternidade? Onde meus filhos vão passar a eternidade? Você já perdeu alguém que morreu de repente? Foi tão de repente. Acabou a história. Amanhã pode ser muito tarde, irmãos. Amanhã pode não dar tempo. Eu preciso mudar minha vida hoje e colocar as mãos do Senhor sobre a minha vida hoje. Fala isso para o Senhor. Senhor, olha para a minha vida. Vê se tem algum caminho mal na minha vida. Se eu estou tomando alguma decisão errada, e me corrija. Fala que eu vou ouvir, Senhor. Como eu lido com a minha esposa, como eu lido com o marido, como eu lido com os filhos, como eu lido no trabalho, como eu lido com a igreja. Por que eu brigo com vocês, irmãos? Vocês falam que eu sou bravo na palavra. Por quê? É desespero, irmão. Porque eu sou velho. Eu já vi muita gente perder tudo do dia para a noite. Eu já vi coisas acontecerem que você não imagina. Eu já passei por isso. A vida não brinca, irmãos. O tempo é hoje. A decisão é hoje. Jesus já ressuscitou, Ele está vivo. Hoje, mude a sua vida, mude a sua história. Eu pedi para o Betinho cantar um louvor e quero que você ore ao Senhor, fale com o Senhor no seu lugar. Lembre que o Senhor está vivo. Coloque as pessoas na mão do Senhor. Aquelas que você ama, que são eternas para você. Pai, visita lá, Senhor. Aquele coração duro. Faça algo, Pai. Eu não vou, escute o que eu vou te falar. Eu não vou questionar o que o Senhor está fazendo, Pai. Eu vou aceitar. Mas faça algo. Faça algo. Para que essa zona de conforto termine. Para que essa mornidão acabe. Para que esse conforto acabe. Para que algo aconteça. Porque se continuar desse jeito, o destino é o inferno. Porque está tudo confortável, está tudo bom, está tudo tranquilo. Algo tem que acontecer, Pai. Faça algo. Você entende, irmãos? Você tem que ter sabedoria para orar. Visita, Senhor. Tira da zona de conforto. Porque se continuar assim, o caminho é o inferno. Vai continuar até a história acabar no inferno. Chacoalha, Senhor. Chacoalha esse lugar. Derruba essa tenda. Como dizia na Assembleia, faz um rebuliço. Oh, glória. Para que aquilo que está estável deixe de ter estabilidade, Senhor. Para que aquilo que está tranquilo perca a tranquilidade. Para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. No meio da tempestade eu quero encontrar o Senhor lá, Pai. No meio da dor, no meio da luta, eu quero estar com o Senhor no meio dessa dificuldade. Não aceita, irmão. Sua esposa ir para o inferno, seu marido ir para o inferno, seu pai ir para o inferno, sua mãe ir para o inferno e não fazer nada. É impossível um crente viver assim. É impossível. É impossível.